Respeitar, né? Voluntariamente. Voluntariamente. A palavra temor. Você sabe o significado dela? O que é temer? É ter medo. É ter medo. Temor é ter medo. Quando a Bíblia usa temor a Deus, eu ficava pensando, irmãos, eu tinha dificuldade para compreender isso. Olha como. E um dia o pastor Davi fez uma pregação na igreja e falou uma frase que eu nunca mais esqueci, está marcada na minha Bíblia, eu nunca mais esqueci essa frase. Ele falou que temer a Deus é saber o tamanho de Deus que você tem. Aí nós estamos comentando aqui, que eu ouvi há poucos dias no vídeo que saiu no Instagram. Tinha uma mulher deitada na cama e a câmera filmando os olhos dela. Filmou ao redor e filmou os olhos dela. E a partir dessa filmagem, eles foram para fora. Então viram a natureza em volta, e foram subindo, e foram encontrando as estrelas, as galáxias, e foram até onde o conhecimento humano consegue chegar, porque nós não conhecemos nem metade do que Deus tem aí para cima. E foi chegando lá em cima. Quando eu vi isso, eu me senti tão pequenina, que a mulher nessa hora sumiu. Ela desapareceu. Você só via a criação de Deus. Eu pensei, meu Deus, o Senhor é imenso. O Senhor é grande demais. Aí a câmera veio voltando. Veio voltando, e passou a mulher, a natureza em volta, pegou os olhos da mulher. Aí a câmera começou a ir para dentro da mulher, dentro do corpo. Como isso? Ela começou a mostrar os olhos, o cérebro, e aí vai mostrando até chegar naquele último coisinha que tem, que o ser humano descobriu, que dizem que é a assinatura de Deus, que você nunca viu isso, pesquisa lá, se no seu corpo tem a assinatura de Deus. E voltou de novo. Irmãos, era tão pequenininho, tão pequenininho, tão pequenininho. E lá em cima tudo tão grande, tão grande, tão grande. Aquilo me encantou. Naquele momento eu percebi o tamanho de Deus por cima. Então, temer a Deus é isso. Primeira coisa, reconhecer. A Ela colocou uma história que ela passou ontem lá na Serra do Carangola, né? E viu aquela imensidão do lado, ali é maravilhoso aquilo ali, né? A natureza impressionante, uma casinha pequenininha. Eu até brinquei com ela assim, os nossos olhos conseguem ver isso e mensurar a grandeza de Deus. Imagina Deus. Vem falar do filho que ama o pai, né? Nós somos filhos de Deus, né? E nós temos que ter essa consciência, como a Alci estava falando, o tamanho de Deus, né? E a gente já vem para uma outra parte, né? A questão da integridade de Deus, né? Então, quando nós aprendemos a respeito dos ensinamentos de Deus, para nós praticarmos, nós temos que ser íntegros também. Como nós nos apresentamos perante a sociedade, perante as pessoas que convivem com a gente, né? Nós espelhamos essa integridade de Deus, né? A palavra de Deus ela nos fala que Deus não muda. Deus não é homem para negar a sua palavra, para mudar as suas promessas, né? Às vezes, que a gente estava falando no grupo, né? Como nós somos falhos? Qual a relação que existe entre Cristo e Provérbios? Né? Nós vemos que a palavra de Deus ela nos fala que ele foi obediente até a morte. Como que nós podemos representar, ou nós podemos mostrar essa obediência nossa que nós temos à palavra de Deus? Como é difícil, né, a gente ser obediente. Né? Quando nós éramos crianças, quando nós éramos adolescentes, nós obedecíamos todas as ordens que nossos pais passavam para nós. A gente estava até falando ali, né? Qual que é a relação entre Provérbios e Cristo, né? A gente vê que Cristo foi perfeito, foi varão perfeito, não pecou, foi o segundo Adão, o único homem que
veio ao mundo e não cometeu pecado. E nós, né? Como que é a nossa vida, né? Nós carecemos, então, do poder de Deus sobre a nossa vida, do Espírito Santo movendo os nossos atos, né? O provérbio nos mostra tantas coisas, né, como o Alcir estava falando, tem tantos princípios de sabedoria, né? A gente vê os versículos que a gente estudou, né? Que a gente não deve confrontar o dolo, né? E quantas vezes a gente cai, né? É fácil para a gente, uma pessoa nos ofender e a gente se desviar dessa ofensa, né? A pessoa que cutuca a gente, é fácil a gente ser brando, a gente ser sábio. Quantas vezes a gente cai nesses laços, né, que o diabo coloca para a vida da gente? A gente revida, né? A gente quer. Tem vários ditados, né? Ditados da carne mesmo, que fala assim, né? Eu dou um boi para não entrar numa Bíblia, mas dou uma boiada para não sair dela, né? Então, aqui tem um provérbio que fala, né, que quando a gente alimenta a ira, é como se a gente estivesse carregando um saco de areia. Cada vez vai ficando mais pesado para a gente. Quanto mais a gente alimenta a estultice, alimenta a ira, né, sem a gente ser sábio, a gente querer se desviar, a gente querer ser brando, né? Até para a gente evangelizar, né? Timóteo nos ensina que a gente tem que ser brando, a gente não deve entrar em briga, em confusão, né? Paulo, quando ele foi evangelizar em Roma, né, ele utilizou até